Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, eu sou fisioterapeuta, eu sou homeopata, e nós estamos aqui falando da família mineral, da família dos ferros, de acordo com a vertente homeopática, né? Bom, então estamos falando da família dos ferros, né? A repercussão que os ferros têm sobre o organismo e sobre aspectos mentais e emocionais. E fazendo os vídeos, né, para vocês, eu percebo que a gente está falando, na verdade, é um compêndio sobre tratamento de anemia, né? Tratamento de anemia sobre os vários aspectos que a anemia pode trazer para a gente. E a gente vai falar mais um aspecto da anemia, né? Então, nós vamos falar aqui de uma anemia mais crônica, né? Vamos falar aqui do ferro muriático. Olha só quanta riqueza tem nesses medicamentos. Né? Então, veja aqui, olha, por uma questão de anemia, nós não temos só uma opção. Né? Então, se é uma anemia mais profunda, menos profunda, mais aguda, mais crônica, que traz aspectos mentais A, que traz aspectos mentais B, olha só quanta coisa é importante que a gente consegue desfiar, né, só de um elemento. Eu acho isso muito interessante dentro da homeopatia. Muito bem, então vamos falar exatamente do ferro muriático. Então, qual que é o diferencial do ferro muriático para os demais ferros? Aqui é uma pessoa que está com uma anemia crônica, profunda, já por muito tempo. Como ela tem esse quadro há muito tempo, uma anemia mais profunda por um grande período de tempo, a vitalidade dessa pessoa está deveras comprometida. Então, o que acontece? É uma pessoa que precisa aguentar a pressão, essa palavra. Precisa aguentar a pressão, precisa sustentar a pressão, mas não tem mais energia para isso. E para ela conseguir se manter sustentando aquela pressão que ela acha que ela precisa ter, ela começa a lançar a mão de agitação. Então, elas começam a agitar-se por causa disso. Então, é aquela criança que começa a ficar cansada e logo em seguida ela se agita porque ela está cansada. Aqui é vamos assim dizer, é a agitação como um contraponto da falta de energia. Então, a pessoa vai, como ela está com uma falta de energia tão baixa, o organismo dá um rebote, ele vai lá, aumenta a energia de uma forma muito desesperada, e o paciente responde a isso com agitação e irritabilidade. Então, é uma pessoa que começa a alternar prostração, irritabilidade e agitação, né? Então, ele está prostrado, ora agitado, ora prostrado, ora agitado, ora sem energia e apático, né? Ora irritado e loquaz, por exemplo. Lembrando que loquacidade, né, é o termo que nós usamos para as pessoas que falam demais, né? Como disse uma amiga minha, fala mais que o homem da cobra, entendeu? Então, são pessoas que têm esses picos de energia e eles aparecem de uma forma por agitação, né? Olha lá as crianças que têm hiperatividade, né? Então, pode ser que não tenha anemia, mas de tão cansadas que estão, começam a responder com hiperatividade. De repente, ó, ferro muriático pode ser um remédio interessante. Então, indo para o campo mental, né? Então, são pessoas que loquaz, que falam demais, com uma certa depressão, pessoas polares, porque não tem energia, então, a hora que a energia baixa, o organismo faz um rebote. Inquietação nervosa, sensibilidade aumentada. Por que sensibilidade aumentada? Porque se você está sem energia, você está vulnerável. E a partir do momento que você fica vulnerável,
os seus sensores de perigo, eles ficam mais ligados. Então, por isso, uma sensibilidade aumentada, tendência a reagir com irritabilidade, principalmente quando está sob estresse e após perdas sanguíneas. É um remédio que pode aparecer, né, em mulheres que têm menstruações muito profusas, né? Então, a cada mês está perdendo muito sangue, e principalmente depois da menstruação, que perdeu muito sangue, começa a fazer esse quadro. Parece que é uma TPM, mas em vez de tensão pré-menstrual, é uma tensão pós-menstrual, que é uma irritabilidade porque enfraqueceu. Então, a gente falou das polaridades, da irritabilidade, do estresse, né? A pessoa fica nervosa, reativa e facilmente abalada, principalmente quando há fraqueza física. Né? Então, mais uma vez, para a gente amarrar o que nós falamos, essa instabilidade pode expressar-se como cansaço, agitação interna, sensação de vulnerabilidade, piora do estado emocional, principalmente quando tem dor, esforço ou pressão. Hipersensibilidade à interferência externa, né? Então, uma dificuldade extrema de lidar com a pressão, movimentação excessiva, principalmente quando contrariado. É como se o indivíduo precisasse se preservar para não se desorganizar ainda mais. Em termos gerais, há um profundo estado de debilidade vital com reação nervosa exagerada, em vez de ter uma firmeza tranquila. Aquela pessoa que tem que ficar muito brava, gritar, para conseguir ser um pouquinho ouvida. Características físicas, né? Então, ação importante no sangue, hemorragias, anemia, né? Tudo aquilo que a gente já sabe que tem ligação com ferro. Também podemos falar de cefaleias mais profundas, neuralgia facial, reumatismo do ombro direito. Ronquidão, né, e angina, nariz inchado e coriza, urina escura, aumento do baço, distúrbios digestivos como anorexia, arrotos ácidos, vômitos e diarreias debilitantes, hemorragia de vários tipos, tosse espasmódica que melhora ao comer pequenas quantidades, quadros ginecológicos, urinários, respiratórios, como metrorragia. Metrorragia é uma menstruação com muito sangue, leucorreia, enurese, dispneia. Aliás, vou fazer uma correção. Metrorragia é quando você tem escapes menstruais. Menorragia é quando você tem grandes fluxos menstruais. De uma forma ou de outra, os dois estados contemplam ferro muriático. Então, você começa a ter enurese, né, perda de sangue, falta de ar, dor no peito, pleurisia, tosse com expectoração de um muco transparente, pode ter fraqueza de membros, cãibras, dores reumáticas e piora com o movimento. Então, é aquela pessoa que vai fazer o exercício e se sente muito pior. Pressão e período noturno e matinal. Então, são pessoas que pioram mais uma vez, para a gente fechar essa frase. Piora clara do estado geral com o movimento, com a pressão, nos períodos do começo da noite e no período matinal. Então, para a gente resumir, o ferro muriático, então são pessoas que apresentam uma fraqueza com grande irritabilidade e nervosismo, instabilidade emocional associada à anemia e à hemorragia, irritabilidade com prostração, predomínio do sistema do sangue, fígado, baço, rins e mucosas, piora com o movimento, com a pressão e com o esforço. Olha, cada vez que eu entro no reino mineral, eu fico cada vez mais surpresa com a quantidade de coisas que a gente pode trabalhar com esses elementos, a profundidade que a gente pode trabalhar com os elementos de uma forma muito única. Espero que vocês tenham gostado aí do ferro iodato. O
próximo vai ser um ferro fosfórico, que é um medicamento bastante utilizado em homeopatia e também em sais de Schussler. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo para falar de ferro fosfórico.